Boa tarde, Igreja de Curicica. Tudo bem? Espero que sim. Espero que vocês estejam dispostos a dividir comigo mais um tempinho do aprendizado da Palavra de Deus. Parábolas em Lucas. Parábolas em Lucas. Hoje nós vamos ler a parábola do administrador infiel, Lucas 16, de 1 a 8. Na verdade, nós vamos estudar Lucas até o versículo 13, mas hoje Lucas 16, de 1 a 8, e no sábado que vem de 9 a 13. É uma parábola muito interessante, com algumas coisas diferentes. Como eu disse, entender a parábola muitas vezes exige a gente entrar no mundo, na experiência das pessoas daquela época, para você poder compreender o que Jesus, nesse caso, disse para a gente. Tá? Lucas 16, vamos ler de 1 a 8, estudar de 1 a 8 hoje. Eu espero que vocês estejam a fim desse tempo aí, como eu estou de estar com vocês, tá? Vamos ler? Então é assim. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Até aí, versículo 8. Você, como eu, deve estar pensando a respeito do texto bíblico. Se você prestou atenção, leu aí, no fim ele tem um final, no versículo 8, um tanto quanto estranho, né? Afinal de contas, esse administrador infiel fez, aconteceu e ainda é elogiado no final. Aí que está o que da questão também para a gente entender. Primeiro vamos pegar o texto todo, né? E dissecando ele para a sua compreensão ser mais ampliada. Vamos lá. Então, logo no primeiro versículo, disse Jesus também aos discípulos. Então, a conversa, como fala também aos discípulos, estavam lá os discípulos e estavam lá um grupo de pessoas, não os discípulos, pessoas que estavam ali, ouvintes de uma maneira geral. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Bom, então, a gente já sabe que o povo ali parado, estabelecido, ouvindo Jesus, e ele conta essa história. E essa história de um homem rico que tinha um administrador. Então, se ele era rico, e pelo contexto aqui, entre os seus bens estavam ali terras, terrenos, uma área agrícola, E essa relação, até para antecipar um pouco a relação do administrador e do dono desse homem rico e com as pessoas que aparecem mais à frente, como os devedores, É uma relação, você pode ter vários tipos de relações aí, daquele que gerencia algo que é seu, da sua propriedade, Algumas pessoas têm imóveis e contratam uma empresa para administrar esses muitos imóveis. E essa empresa, pessoa, advogado, enfim,
vai intermediar a relação entre o dono dos imóveis e aquelas pessoas que estão morando alugado. Se você mora alugado, deve ser assim com você. A figura do administrador é essa pessoa que intermedia a relação entre um apartamento alugado, uma casa alugada e o dono dela. No caso disso aqui eram terras, né? Terras onde se haviam colheitas de azeite, de trigo e talvez outras mais. Aqui ele fala disso. Essa é a relação. E alguém chega, né, e diz para ele, então chega aos ouvidos dele, do administrador, que havia ali uma defraudação por parte desse administrador, ou seja, ele não estava agindo com correção. A gente não sabe bem como chega essa informação para o dono, mas muito provavelmente, já que ele era alguém da confiança, né? Normalmente quando você coloca um bem seu para outro administrar, e essa outra pessoa é alguém de sua confiança. Então provavelmente isso veio uma vez, duas vezes, e depois das coisas estarem na cabeça do administrador muito claras para chamar o administrador, aquela pessoa em que ele confiava, né? Ele chama, e construída essa informação, e ele diz: olha, que é isto que ouço, lá no versículo 2, a teu respeito, presta contas da tua administração, porque já não pode mais continuar dela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Vamos parar aí. Olha que interessante. Quando ele é abordado, o rico aborda o administrador, ele muito provavelmente, tendo as informações a respeito do que ele estava fazendo de errado, no mínimo espera dele uma retruca. Não é bem assim, vamos falar alguma coisa, mas não. Ele se cala e ele pensa como ele vai sair daquela enrascada. Então, ele não reconhece ou pede desculpas de imediato, ou perdão, ou diz que não foi nada disso, ou tentando continuar com a sua defraudação e mentindo, ou até pedindo perdão. Isso não acontece em tempo nenhum aqui. Ele só quer sair daquela situação que ele sabia que tinha se envolvido. Não havia nada de estranho, mas ele sabia. Mas ele não discute com o rico, o homem rico. Ele simplesmente disse: como eu vou sair disso? E aí ele começa, né? O trecho é bem claro em falar que ele estava falando: que farei, pois? O meu senhor me tira a administração, ou seja, vou perder meu emprego, né? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Ou seja, as opções que lhe restam diante daquela situação, da posição que ele tinha, e provavelmente era uma posição importante. Lembrar que esses donos de terra, os devedores do homem rico, também provavelmente não eram pessoas pobres, porque tinham as terras e tinham como pagar ao homem rico. Ou seja, se você mora de aluguel e tal coisa, você pode ser pobre e tudo, mas algum recurso você tem e é capaz de pagar esse aluguel a alguém. Ou seja, sempre tem um tipo de relação. E nessa aqui, como eram terras e esses valores aqui eram valores muito altos, né? 100 cados de azeite, e aí ele fala para ser 50, o outro 100 coros de trigo. Então, isso é uma quantidade bem alta. Então não eram pessoas, digamos assim, despojadas de recursos, eles tinham algum recurso, ou seja, o homem era rico, mas esses não eram tão pobres. E aí ele fala que não tem condição, ou seja, as outras opções que não aquela que ele tinha não lhe eram favoráveis, né? Mendigar naquela época era até reconhecido, a gente vai ver lá no Pentateuco, como um tipo de era uma possibilidade de obter recurso. Não era valorizado, era uma vergonha, mas era uma maneira de sustentar, visto que em muitas situações a pessoa não tinha outra condição de fazer. Então o que lhe restava a fazer, as outras opções que ele tinha, ele já sabia de antemão que não eram favoráveis.
Ou seja, de imediato agora, o que se subentende é que mesmo ele tendo uma posição que era boa, mesmo ele tendo uma posição que era adequada, ele mesmo reconhece que em perdendo essa, as outras não eram favoráveis. Isso nos faz pensar na nossa vida. Quantas vezes a gente está em situações, mesmo numa situação confortável, a gente vê isso na TV toda hora, né, com corrupção e tal, mas a gente, na nossa relação com Deus também, muitas vezes não nos percebemos que estamos em situações muito favoráveis na nossa relação com Deus, as outras não nos são convenientes, fora do relacionamento com Deus, não nos são convenientes. E mesmo assim, a gente não se dá conta do grande valor que a gente tem e a gente às vezes defrauda essa relação. É disso que está tratando essa parábola. E é isso que você tem que pensar, né? Porque ele mesmo se dá conta disso. O que eu vou fazer? E aí, para ele resolver a condição dela, né? O que ele faz? Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebo em suas casas. Versículo 4. O homem rico orientou para ser demitido, né? E ele fala lá antes, né? Presta contas da sua administração. Provavelmente ele está dizendo o seguinte: me dá todas as informações, né, que você tem a respeito do que você estava administrando, passa para mim, mas você está fora. Essa conversa de demissão, ela acontece, mas ele muito provavelmente sabe que isso não foi divulgado abertamente para todo mundo. Então, só quem está sabendo, a relação, quem está sabendo, é ele e o homem rico. Então ele procura agir muito rápido, antes que isso progrida e todos saibam que ele não fala mais pelo homem rico. Ele vai muito rápido entrar em contato com essas outras pessoas, porque ele tem uma ideia brilhante para criar uma situação onde nessa situação de constrangimento, e isso faz até uma cena de filme, né? E para criar uma situação, por uma saída da situação dele que ele se colocou, né? Então ele sabe que os outros não sabem, então ele vai à casa desses, né? E ele fala aqui: eu sei o que farei para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. No versículo 4 dá muito claro o que ele vai estar tentando fazer. Se ele for demitido e demitido por fraude, não vai sobrar muita coisa para ele. Ou seja, as possibilidades de trabalho seriam péssimas, e se ele for precisar de um emprego, de ser admitido em algum lugar, essas pessoas que ele tem contato, que não são pessoas pobres, como eu falei, provavelmente não contratariam. Por que iam contratar alguém que fraudou o outro? Se fraudou o outro, vai me fraudar. Então a situação dele, ele quer criar uma situação tal aonde ele ainda tenha o olhar caridoso, pelo menos dos outros. Se não for do homem rico, pelo menos dos outros. Mas ele ainda tem uma expectativa no que era o homem rico, na generosidade dele. A gente vai construindo isso aí, lendo isso ao longo do tempo. Então, quando ele fala assim, me recebam nas suas casas, no versículo 14, ele está falando exatamente isso. Receber no sentido de dar-lhe até uma oportunidade, caso tudo que ele fizer agora não der certo. E aí no versículo 5 ele fala assim: tendo chamado cada um dos devedores ao seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Então ele devia 100 cados de azeite, e ele reduz para 50. Olha a situação que ele está construindo aí na relação com tudo. Primeiro ele está falando do seu patrão. Ele foi demitido, mas ele continua e fala para o outro que é o patrão dele. O outro, sabendo da dívida, ele fala assim: eu estou devendo 100. Não, você vai e escreve que a sua dívida é menor. Escreve com a tua própria letra. Isso é interessante porque ele está validando a validação da dívida. É um reconhecimento. Eu tenho isso como reconhecimento.
Então ele reconhece essa dívida e diz para o outro que tudo bem, vou ter um desconto. Você imagina que, obviamente, se esse devedor não tinha pedido nenhum desconto, ele fica feliz, e fica feliz o seguinte, tanto quanto a iniciativa do administrador, quanto com a generosidade do homem rico. Nossa, ele foi muito generoso, né, em me dar um desconto aqui de 50%. Imagina só, você pagava um valor, né, você agora pagando o valor de aluguel, e chega uma pessoa, o teu administrador na sua casa, e fala o seguinte: olha, agora você está pagando a metade. Nossa, não pedi nada, que maravilha. Quem falou isso? Não, foi lá o dono do imóvel que pediu para conversar com você. Poxa, que legal. Então, essa é a ideia, né? Mas, ao mesmo tempo, alguns estudiosos vão chegar e dizer assim: não, eu conversando com ele, um homem rico, isso não está no texto bíblico, mas a gente imagina a relação daquela época, onde ele tenta também, na expectativa futura de ficar trabalhando na casa de um desses, dizer que ele também foi o mentor intelectual dessa redução, e foi mesmo, né? Ainda que tenha sido uma ideia de salvar, foi mesmo. Então, ou seja, o meu senhor está falando para colocar a dívida a 50%, mas quem pensou nisso tudo fui eu. E ele continua, e vai logo, e rápido, né? Sem dados, então diz: toma tua conta, assenta-te depressa. É o versículo 6 aí, ou seja, tem que ser rápido, porque é bom para ele e é bom para os dois, né? Para o devedor e para ele, administrador, porque ele precisa resolver isso rápido. Tentar uma saída antes que a informação de que ele foi demitido seja contaminada, e aí ele vai perder a autoridade de fazer o que ele tenciona fazer. Depois perguntou ao outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. Já deu um outro desconto. Esse já deu um desconto de 20%, não foi na metade. Mas em termos de valores, do que cada uma das coisas representava, em termos de dinheiro, era igual. Ou seja, os 20% de um e 50% de outro, em termos de dinheiro, era muito parecido, né? Alguma coisa em torno de 500 denários, é o que os historiadores, fazendo as contas, imaginam, né? Essa expectativa toda, ele cria uma situação, antes da gente chegar no versículo 8, aonde você imagina, ele procura um, procura outro, e todo esse grupo de pessoas, deve ter procurado outros, mas aqui está colocando só 2, ele contamina a sociedade da época, e todo mundo se volta para o homem rico. Nossa, que pessoa generosa, que pessoa bondosa e tal. Ele teve aqui o administrador e criou a situação, e ele cria uma situação que complica muito a vida, constrange a vida do homem rico, né? Constrange a ponto dele ficar na dúvida do que deve fazer, ou de como deve agir com relação a ele, né? Afinal de contas, ele tomou esse comportamento para que as coisas o favorecessem. E aí tem o versículo 8, é o versículo mais complicado ainda para nós, num primeiro momento, né? E o versículo 8 vai dizer assim: e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Vamos pegar essas palavras por parte, né? Primeiro está dizendo aqui que o Senhor, né, o homem rico, elogiou o administrador infiel, porque se houver atiladamente. Atiladamente é uma palavra quase nunca usada pela gente, né? Mas é assim, com destreza, esperteza, habilidade, né, intelecto. Ele elaborou a situação e tal, e de forma discreta também. Então, atiladamente tem toda essa conotação de esperteza, inteligência e ardilosa, né? A palavra é essa, ardilosa, né? Atilada, ardilosa. E aí ele fala: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aí ele vai fazer uma comparação entre a humanidade e o outro, dizendo que os filhos do mundo são mais hábeis do que
né, do que a própria geração dos filhos da luz. É importante a gente tentar compreender que tipo de coisa está sendo elogiada aqui, porque senão a gente está dizendo que Deus elogiou uma pessoa que fraudou ele, que errou, que é infiel, inclusive no versículo todo, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. O que o texto vai querer explicar, e essa é a dificuldade do texto, é uma compreensão importante entre a relação entre nós e Deus. A parte que é elogiada do Senhor ao administrador não é por ele ter sido infiel, ele é infiel, mas é saber que aquele Senhor, ele faz isso tudo porque ele aposta na misericórdia daquele Senhor, daquele homem rico. Ele aposta que em alguma situação, se ele fizer alguma coisa, há algo que ele pudesse fazer em termos de comportamento que possa fazer crer que a misericórdia dele ainda vai lhe dar uma chance. É importante que esse elogio, ele não fala, a história termina aí e você não sabe bem nem o que vai acontecer com ele, se não vai acontecer, o que ele diz do elogio e tal. E ele fala que as nossas relações, né, as relações dos filhos do mundo são hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Então ele fala de todo o ardil que estava por detrás daquilo ali. Mas o elogio dele não tem a ver com, ainda que sabendo o que ele fez, óbvio que ele sabia, mas ele estava elogiando era ao acreditar que haveria misericórdia nele, que haveria mais uma chance, que haveria mais uma oportunidade para ele nessa relação com o seu patrão. Alguns pontos de contato, né? Muitos estudam entre esse e o filho pródigo. O filho pródigo também deixa o pai, deixa tudo lá e depois volta. Mas ele volta na expectativa do pai o tratar pelo menos como um servo. Ele não volta na expectativa de que ele errou, ele fez alguma coisa ruim e tal. A expectativa dele é um pouco diferente. Da mesma maneira aqui, a expectativa dele é só na misericórdia do Pai, na misericórdia do Senhor, do seu dono, do seu patrão, né? Como ele mesmo se refere ao seu patrão. Essa é a expectativa dele. Porque aqui o patrão, a misericórdia dele é tão ampla, porque ele poderia não só demiti-lo, nas regras antigas lá, ele poderia ser até preso, já que ele tinha evidências o suficiente para demonstrar, e eram situações pesadas naquela época. O ladrão lá era tratado de uma maneira muito pesada, mas isso nem sequer ele faz, e por isso ele aposta na possibilidade da misericórdia de Deus. E nessa misericórdia de Deus, que é o paralelo, né, que na verdade faz a figura do homem rico aqui, do patrão, essa é o elogio dele, e faz o paralelo entre as pessoas do mundo e os filhos da luz. Eu tenho certeza que você já entendeu, mas vamos marcar aqui alguns pontos importantes. Nossa relação com Deus é uma relação onde Ele nos dá liberdade para ser, gerir e viver a vida que queremos ter. A expectativa dele é que teremos uma vida que vamos ser realmente administradores daquilo que Ele tem nos abençoado. As bênçãos da nossa vida, a nossa própria existência, nossas relações, do nosso emprego. E a expectativa é que não haja defraudação. Mas mesmo que em algum momento eu ou você falhemos nesse tipo de comportamento, o único pensamento do cristão, daquele que realmente entendeu o relacionamento com Deus, é trabalhar na misericórdia dele, na expectativa da sua misericórdia, na expectativa de que não continuar fraudando, mas numa mudança de comportamento tal qual eu possa me olhar para Deus novamente e caminhar numa situação diferente daquela que eu caminhava. O texto vai terminar abruptamente. Deixa para mim e para você a expectativa seguinte: e agora? O que você faz? O que o patrão faz? Despede o mordomo infiel ou caminha com ele mais um pouquinho? É misericordioso com ele ou não? Ele viu no patrão toda essa misericórdia, todo esse espaço para que essa relação perdure. Mas e você? E eu? O que nós temos que fazer? Nós sabemos que Cristo veio para
pagar uma conta alta a respeito das nossas relações, mas as nossas vidas, aquilo que administramos com relação a Deus, ela precisa estar e ser conduzida não de uma maneira como os filhos do mundo, como o texto vai falar, conduzem, mas sim como uma geração de luz. Se não puder ser assim, se nós não pudermos ser éticos, corretos, caminhando de uma maneira adequada, nós sempre estaremos enrolados na nossa vida de caminhar com Deus, sempre, sem exceção. E é isso que ele está nos chamando a atenção para esse primeiro momento aí. Depois, os outros versículos que nós vamos tratar no sábado que vem, vão falar de mais além ainda, endossando isso. Fique com esse pensamento, né? Não fique com a ideia de que os nossos erros, as nossas fraudes estão além do conhecimento de Deus. Não estão. Chegam a Ele, como chegaram a esse homem rico. Chegam a Ele o nosso conhecimento. Ele não quer nos prender, mas precisa nos conduzir a pensar e caminhar segundo a habilidade de homens e mulheres de luz, e não os do mundo. Se não for assim, e nós vemos isso muito na televisão, mas esquecemos que a nossa casa é o nosso mundinho particular, a gente vai ter muita dificuldade com a nossa relação contínua com Deus. Como esse texto nos deixa, ele deixou uma interrogação. O que aconteceu depois daí? Ele continuou ou não continuou na relação com esse patrão? E você? O que responde para a sua vida? Você continua ou não continua com essa relação? O que você gostaria que acontecesse se fosse você o mordomo fiel? Fica com esse pensamento, fica com Deus. Um ótimo sábado para você e nós vamos continuar nesse texto na semana que vem, sábado às 3 horas, tá bom? Espero você. Beijo grande. Tchau.